O despertar da esperança em meio à prisão, em um mundo onde as sombras da incerteza muitas vezes obscurecem a luz da esperança. Há histórias que ressoam como ecos de uma verdade profunda, capazes de reacender a chama da fé e da resiliência em nossos corações. Mergulhemos em uma dessas narrativas intemporais. Um convite à reflexão sobre o poder que transcende os muros mais altos e as correntes mais apertadas. A escuridão da noite pairava sobre Jerusalém, densa e opressiva, refletindo a atmosfera de apreensão que envolvia os primeiros seguidores de um novo e vibrante caminho. A perseguição, uma sombra constante, intensificou-se, e a mão implacável do rei Herodes estendeu-se para silenciar as vozes que ousavam proclamar uma mensagem de amor e transformação. Nesse cenário de crescente adversidade, um dos pilares dessa fé nascente, o apóstolo Pedro viu-se preso, detido por ordem real. As correntes, frias e pesadas, pareciam selar não apenas sua liberdade física, mas também, aos olhos humanos, a esperança de sua causa. Pedro, surpreso, e sem saber se tudo era realidade ou uma visão, obedeceu. Eles passaram por um primeiro guarda, depois um segundo, e finalmente chegaram ao portão de ferro que levava à cidade, um obstáculo aparentemente intransponível. Mas, para a surpresa e espanto de Pedro, o portão se abriu sozinho, girando em suas dobradiças como se fosse impulsionado por uma força invisível. A rua da cidade se estendia diante deles, banhada pelo luar, um convite à liberdade. A alegria irrompeu na casa, uma mistura de alívio, gratidão e admiração. O que parecia impossível tornou-se realidade diante de seus olhos. A libertação de Pedro não foi apenas a história de um homem liberto da prisão. Foi um testemunho eloquente da soberania divina, a fidelidade de Deus em responder às orações de seu povo e a continuação de sua obra, mesmo diante da mais feroz oposição e perseguição. O anjo o acompanhou por uma rua e então partiu de repente, deixando Pedro sozinho, imerso na realidade de sua libertação milagrosa. Ela nos encoraja a persistir em nossas orações mesmo quando a resposta parece demorar. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens que nutrem o espírito. Compartilhe este texto com quem precisa de um lembrete do poder divino e deixe seu like para nos mostrar que estamos conectados nessa busca por uma vida com propósito e significado. Juntos, podemos amplificar esta mensagem de fé e transformação. Ela nos inspira a confiar que, independentemente da prisão em que nos encontramos, seja ela física, emocional, espiritual ou circunstancial, existe um poder maior que pode abrir portas e nos guiar para a liberdade. Isso nos lembra que a obra divina continua inabalável através das gerações, e que somos parte dessa tapeçaria sagrada, chamados a viver com fé, esperança e um coração aberto aos milagres que o céu deseja derramar sobre a terra. Correntes podem prender o corpo, paredes podem confinar a visão, mas nada pode aprisionar o espírito humano quando ele se conecta à fonte de toda a ação. A história de Peter nos lembra que mesmo nos momentos de maior escuridão, quando nos sentimos presos por circunstâncias adversas, há uma força maior operando nos bastidores da existência. A oração neste contexto surge como uma ponte entre o humano e o divino, um canal por onde flui a esperança, a fé se fortalece e o impossível se torna terreno fértil para a manifestação do sobrenatural. A escuridão da noite pairava sobre Jerusalém, densa e opressiva, refletindo a atmosfera de apreensão que envolvia os primeiros seguidores de um caminho novo e vibrante, pronta para intervir, para abrir portas que pareciam para sempre fechadas, e para nos tirar das prisões que a vida às vezes ergue ao nosso redor. Mas também é uma garantia de que, mesmo quando a adversidade se apresenta em sua forma mais imponente, a mão de Deus está estendida que o livrou das mãos de Herodes e de todas as expectativas do povo judeu. A perseverança na fé e a prática da oração são reveladas não como meros rituais, mas como ferramentas poderosas que desbloqueiam o impossível, transformando o cativeiro em liberdade e o desespero em celebração. Não foi um sonho, nem uma visão. Foi a intervenção direta de Deus. É nesse coletivo que a oração ganha ainda mais força, onde o apoio mútuo se torna um bálsamo para a alma, e onde a alegria da vitória é compartilhada e multiplicada. A surpresa inicial dos que rezavam, por mais humana que fosse, realça a magnitude do milagre.
E como Deus muitas vezes nos surpreende com respostas que excedem em muito as nossas expectativas, é um convite não apenas para acreditar no que podemos ver ou entender, mas para expandir nossa fé e abraçar o ilimitado, o inexplicável, o divino. Uma jovem criada, cujo nome era Holiday, veio atender a ouvir a voz familiar de Peter. Uma mistura de espanto e descrença tomou conta dela. Em meio às orações por um milagre, a notícia de que o milagre havia acontecido foi recebida com ceticismo. Disseram a Rhoda que ela estava louca. Como poderia ser Peter? Ele estava preso, sob forte guarda. Pensaram que talvez fosse um anjo, um mensageiro divino, assumindo sua forma. Por fim, convencidos pela persistência dela, e talvez pela curiosidade que a descrença gerou, eles se moveram para abrir a porta, dissipando a escuridão e revelando a presença de um mensageiro celestial. A casa de Maria, mãe de João Marcos, era um refúgio, um ponto de encontro onde muitos se reuniam para rezar. E naquela noite, suas orações estavam especialmente focadas em Pedro, seu irmão cativo. O dia do julgamento se aproximava, e com ele, a expectativa de um resultado sombrio. No entanto, em meio à vigilância dos soldados e à densa escuridão da masmorra, um plano divino começou a se desenrolar, silencioso e majestoso. No silêncio da noite, enquanto Pedro dormia, acorrentado entre dois soldados e com sentinelas na porta da prisão, uma luz repentina irrompeu na cela. Um anjo do Senhor, envolto em esplendor, tocou ao lado de Pedro, despertando-o de seu sono profundo. A voz angelical, suave e firme, o incentivou a se levantar rapidamente. Num piscar de olhos, as correntes que o prendiam caíram de seus pulsos, como se nunca tivessem existido, dissolvendo-se na presença daquele poder sobrenatural. A noite anterior ao que parecia ser seu último dia de liberdade terrena, proporcionou um espetáculo de providência. A igreja, pequena em número, mas gigante na fé, não cessava de clamar. Suas orações fervorosas e unificadas ascenderam aos céus, tecendo uma tapeçaria invisível de súplica e confiança. Um testemunho da crença de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a luz da intervenção divina poderia brilhar. E assim aconteceu. O anjo continuou a guiá-lo, instruindo-o a se vestir e calçar as sandálias, depois envolver-se em seu manto e segui-lo. Foi então que ele compreendeu plenamente o que havia acontecido. Ao chegar à porta da casa, Pedro bateu, ansioso para compartilhar a notícia de sua liberdade. A reação daqueles que rezavam com fervor e persistência foi surpreendente. E lá estava ele, Pedro, em carne e osso, prova viva do poder de Deus e da eficácia de suas orações. Esta narrativa nos convida a refletir sobre a natureza do poder, que não se limita às construções humanas. É um lembrete de que a jornada de fé não é isenta de desafios, e que a oposição geralmente é parte integrante do caminho. Pedro, ao se encontrar livre, foi até onde o amor e a oração o esperavam, demonstrando que a comunidade de fé é um pilar essencial em nossa caminhada. A libertação de Pedro é, portanto, um farol de esperança para todos nós. Se esta reflexão tocou sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convido você a se juntar a nós nesta jornada de fé e inspiração.